E aí pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Kim Paim e hoje nós vamos falar sobre o bolsolavomorismo. O nome é estranho, mas o que eu quero falar na verdade é sobre três figuras que eu considero as três figuras mais importantes no Brasil hoje, que é o nosso presidente, o Bolso, o Morinho e o professor Olavo. Essa análise eu não estou tirando de minha cabeça, eu não sou nenhum gênio, eu só estou fazendo uma pequena adaptação de pessoas muito mais inteligentes do que eu, que até coloquei aqui, que é o grande professor Olavo, o professor Carlos Nogueira e o próprio pessoal do Terça Livre, que eles têm aí esses vídeos aí na internet, vocês podem assistir, eu recomendo, que na verdade o professor Olavo está falando dos três pilares fundamentais de uma nação, o professor Carlos Nogueira também está falando sobre a questão da civilização ocidental, como ela surge. O Terça Livre coloca assim meio que três pilares, sabe? Ele coloca a filosofia grega, o direito romano e o cristianismo. E conforme nisso daí, eu queria desenvolver um pensamento sobre essas três figuras e pediria que vocês acompanhassem comigo, né? Então, segundo esse pessoal, e assim, a meu entendimento que eles trazem, né, pode ter aqui algum erro, eu não vou explicar tão bem quanto o professor Olavo, por aí vai, mas nós teríamos meio que três pilares que sustentariam a sociedade ocidental, né? O mundo assim que a gente vive, o ocidente, sabe? Um desses pilares seria a moral, né? A moral judaico-cristã, que o pessoal às vezes gosta de falar, e também a questão até da religião em si. O ser humano, se a gente for parar para olhar, ele tem diferentes valores ao redor do mundo. Coisas que são ok's em certos locais, no Brasil não são bem vistas. Eu não vou falar de religiões específicas, mas vocês devem ver aí nos noticiários todos os dias grupos que vão bem de encontro assim o que nós cristãos defendemos. Outro aspecto que o pessoal coloca é a linguagem e o sistema jurídico. A linguagem assim mais no sentido da letra da lei, podemos assim falar do sistema jurídico. É uma das coisas que sustenta a nossa sociedade. A gente precisa ter assim uma garantia jurídica, sabe? Uma padronização de leis para que o ser humano consiga viver em harmonia, sabe? E a gente poder coibir um pouco do mal que existe na sociedade. E o terceiro e último pilar seria a cultura e a filosofia, né? A cultura é o que vai moldar a sociedade mesmo assim como um todo. E a filosofia tem um papel também crucial, né? Onde as grandes ideias surgem, as más ideias também surgiram de lá. Então, basicamente, são os três grandes pilares. Eu vou entrar um pouquinho mais em cada um deles ao longo aqui do nosso vídeo. Então, eu vou falar inicialmente do primeiro pilar, que seria, assim, a moral, né, e a religião. E para falar disso, eu quero falar do Biro, o nosso Biruliro, o nosso amado presidente. E por que eu queria falar dele em relação a este pilar? Convenhamos todos, né? O Brasil até hoje vive um caos moral, de respeito, de como as pessoas se tratam, sabe, o respeito que as pessoas têm pela família, a liberdade de indivíduo e tudo. E eu vejo o nosso presidente, a figura do cara que está tentando recobrar a consciência de povo, a consciência de nação, a consciência de família, a consciência dos bons costumes, sabe, sem essa hipocrisia, do cidadão de bem, não, dos bons costumes mesmo, de ser uma pessoa boa, sabe, de pregar bons valores. E se a gente for olhar pelo todo o retrospecto do nosso presidente, assim, coisa simples mesmo que dá para ilustrar bem como o presidente, ele luta por uma reconquista da moral. Ele tava aí tomando paulada o tempo todo, sabe? Porque ele tava aí falando, expondo aí a questão da ideologia de gênero no Congresso, nas escolas, a questão de doutrinação com as crianças. O nosso presidente está nessa luta, não é de hoje, já foi perseguido por isso e por aí vai. Se a gente olhar até o lema da campanha dele, qual era? Era Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Quem nunca assistiu aquele vídeo dele que é clássico, eu até coloquei aí tem a legenda, né? É só você não fazer isso, não praticar aquilo outro, que você não vai pra lá, sabe? Você não vai pra cadeia. Só seja um homem de bem. Ele tá aí falando o tempo todo disso, falando da necessidade que nós temos enquanto sociedade de recobrar a moral, de recobrar a confiança. Gente, vocês lembram de algum presidente que no Natal vestiu uma camisa de Jesus e bateu foto? Eu lembro de presidente indo pra missa em época de eleição. Mas eu não lembro um presidente fazendo um discurso com a primeira-dama, ela lá fazendo a linguagem de sinais com a camisa de Jesus Cristo, sabe? Honrando a nossa fé.
Então eu vejo a força do presidente, não além da toda a questão que nós temos do clamor popular, de tudo por aí vai, mas falando assim em termos de Brasil, como o presidente realmente assim apoia o Brasil, eu vejo que ele realmente se sustenta esse pilar da moral, da religião. Veja como ele é forte dentro das igrejas, sabe? A defesa pelo presidente, o pessoal assim evangélico, o pessoal católico e por aí vai. Como nós somos a base de apoio do presidente porque ele nos representa. E aqui eu coloquei só um gráfico aqui para relembrar vocês das eleições anteriores. As pessoas gostam tanto de reclamar do presidente que nós temos e parecem que esqueceram dos presidentes anteriores, né? Se vocês perceberem aqui, ó, tem até uma linha aqui, ó, pontilhada aqui no meio, que seria 50%. E você vê aqui o pouquinho a mais que 50% que o nosso presidente teve. Que a Dilma teve, sabe? Que o Lula, o FHC. E, gente, desde 89. Não, primeiro assim, quando começou o primeirão mesmo lá, né? A gente teve basicamente Sarney. Quem é Sarney, gente? Alguém ainda não sabe quem é Sarney? Depois a gente teve Collor. Foi, gente, a eleição, o final da eleição, primeiro e segundo lugar, foi Collor e Lula. Sabe? Mas a gente tinha Enéas, isso aqui. Gente, Enéas não venceu. A gente conseguiu realmente ter um presidente expressivo, que foi agora, pela primeira vez, mais de 30 anos, e o pessoal tá aí, reclamando. Depois a gente viu FHC e Lula. FHC, gente. Vocês sabem quem é FHC, né? A relação que ele tem com o Jorge Soros. Sabe? O que na verdade o PSDB é uma centro-esquerda, sabe? É uma canhotagem light. Depois a gente teve Lula e Serra, gente. Lula e Alckmin. Dilma versus Serra. Dilma versus Aécio. Gente, a vida toda a gente teve que votar no menos pior. E uma figura que eu queria que vocês ouvissem, porque eu falo por mim, pelo menos, enquanto esse tempo todo eu tava cego, sem entender o que estava acontecendo, a gente tinha um professor Olavo que desde 93 já estava escrevendo todos os problemas que iriam acontecer. E para quem não gosta de ler, para checar lá o Nova Revolução Cultural, eu deixei aqui uma lista de reprodução, que é um dos áudios mais antigos que eu sei que existe na internet sobre o professor Olavo, que é o início aí do movimento de podcast, se é que eu posso falar assim, de entrevistas assim só de voz, que foi na época que quem fez foi o Uri Vieira, que é até um escritor de ficção, que o Olavo até já recomendou algumas vezes. E aí, gente, vocês escutam, gente, o professor Olavo falando, sabe, da eleição de 2006, sabe, 2000, velho, ele explicando o que vinha acontecendo. Sabe, dá uma tristeza assim no coração. Dá uma tristeza no coração. Que eu falo, velho, não acredito, velho. Sabe, o professor Olavo mostrando, olha o que tá acontecendo aqui. Olha o que está deixando de acontecer. E a gente... Aí a gente realmente ia ser um gado burro, sabe? Não era o gado por escolha, como a gente é um gado agora. Como eu falo, não, eu sou gado do presidente. Mas não. Sabe, fica nesse negócio assim... que dá uma tristeza de ouvir, e você vê que o professor Olavo tá lá, ó, desde os anos 90, lutando basicamente sozinho. O professor, sabe quando foi que o professor Olavo começou a ganhar apoio? Quando os alunos dele começou a ocupar lugares de mais destaque. Eles começaram a ir para grandes jornais, para mídia mainstream, para os canais de YouTube e por aí vai. Mas então foi o professor Olavo basicamente que sozinho. Então vamos passar aqui pro segundo pilar agora. A questão do... Quando a gente fala assim de linguagem, né? Quem nunca ouviu falar assim da letra da lei? Porque é importante a gente ter assim sabe, a gente conseguir se comunicar bem. Se lembra daquele vídeo que eu fiz meio que em resposta assim ao vídeo do professor Olavo, acho que até o episódio 81, que eu falo da importância da gente ter termos que eles sejam precisos para descrever a realidade, porque se a gente fala só tipo assim, direita e canhota, sabe, assim, nessa posição, destros e canhotos, fica difícil porque não dá para colocar no mesmo lado hoje em dia a gente e o pessoal da New Left, os liberais e por aí vai. Então a gente tem que ter assim uma certa precisão e entre a linguagem e muito mais do que isso, o sistema jurídico. O pessoal do Terça Livre fala do direito romano, que é a forma como nós temos no Ocidente por completo, o sistema assim jurídico e por aí vai. Então a gente tem nessa figura hoje em dia o Moro. E o sistema jurídico é extremamente importante, que é para trazer estabilidade à sociedade. Olhem
como foi o panavoê que teve, né? Como a gente ficou preocupado com a questão da segunda instância? Ficou não, ainda estamos preocupados. Porque cria uma instabilidade que basicamente tá falando pro cara aí, velho, vai aí, vira um fora da lei, faz o que tu quiser, porque tu nunca vai ser punido, tu nunca vai ser preso. Então as pessoas vivem o tempo todo com medo. Quando a gente vive com medo, até em termos econômicos, a gente gasta menos. Por exemplo, se você está com medo de perder o emprego, você vai gastar a sua poupança? Não vai, você vai guardar a sua poupança porque você tem medo de ser demitido e aí você pode precisar do dinheiro. Só que se você não gasta o seu dinheiro, a economia fica travada, as empresas não crescem e mais empregos não surgem. Então, olha como o clima de confiança ajuda até na economia, porque se está todo mundo confiante, que a economia está indo bem, que as coisas estão indo certo, eu tenho confiança que eu não vou perder meu emprego, eu vou gastar mais dinheiro, as empresas vão ganhar mais dinheiro e vão contratar mais pessoas e mais empregos vão surgir. E fora toda essa questão realmente sim jurídica, de poder, quem aí de vocês, eu não sou pai ainda, espero um dia ser, espero em breve até, e pense aí, você que tem um filho, o medo que você tem de deixar seu filho para escola. Hoje em dia a gente tem medo de deixar o filho para escola, que a gente não sabe o que o filho vai aprender na escola. Todo mundo aí que é pai, com certeza brincou na rua. Quem aí consegue ainda deixar o filho brincar na rua, gente? Por quê? Porque a gente não tem uma segurança jurídica. E a nossa figura do ministro Moro foi o cara que está revolucionando a confiança na sociedade de novo. Os números caíram drasticamente. E aqui eu trouxe assim um tweet dele que ele fala, crimes caíram em todo o país em percentuais sem precedentes históricos em 2019. Eu leio de alguns especialistas em segurança pública que o governo federal não tem nada a ver com isso, dos mesmos que compunham e assessoravam os governos anteriores quando os crimes só cresciam. E ele fala, né, se quiser atribuir a queda ao mago Merlin, não tem problema. Os criminosos cientólogos cabulosos sabem por que os crimes caem. Trabalhamos para melhorar a vida das pessoas e o que importa é que os crimes continuem caindo. E tá caindo. E aí pro pessoal que fala assim, não, beleza, eu não vou tirar o crédito do programa do governo, mas na verdade eu vou dar o crédito ao Moro. E o Moro é o ministro. Se fosse outro presidente aí, podia ser. Não, vamos pensar aqui no novo, no Amoedinho. Vamos falar do Amoedinho, gente? Até para reforçar essa questão. A gente tem o nosso ministro Salles, né? É um ministro exemplar, que realmente representa a ideia da tia do Zap, que tá ali para defender o Brasil do jeito que a tia do Zap quer. E ele foi lá, ele foi atacado, ele é difamado, sabe? Ele foi escrachado na questão da Amazônia. E sabe o que vocês sabiam que o Ricardo Salles é do Novo, gente? Vocês sabiam disso? E o nosso presidente, ele não tá nem aí porque ele quer compor um quadro técnico, um quadro de pessoas capazes de mudar o país. E o pessoal às vezes não quer entender isso, que a gente só tem esse time de ministros bons por causa do presidente. E mais do que isso, até que o Amoedinho indicasse ministros bons, será que ele ia dar a liberdade dos ministros fazerem o que eles bem entendem? E aqui eu trouxe algumas matérias até do Globo. Só precisam ler a manchete e eu vou mostrar o tweet, que o tweet é uma prova boa, né? Aqui fala assim, ó. Quem não reza a cartilha do Amoedo, ele boicota, diz o Salles. E outra daqui, ó. Salles não faz parte da equipe do Novo, diz Amoedo após várias coisas lá. E aqui tem um tweet do Amoedo. Esclarecimento do Partido Novo em relação ao ministro Ricardo Salles. Esclarecemos mais uma vez que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não foi uma indicação do Novo e, portanto, não representa a instituição. O ministro foi escolhido e responde ao presidente Bolsonaro. Essa daí é a lealdade que o Amoedinho tem para os integrantes do Novo. Vocês entendem isso? Então percebam como é necessário que a gente tenha, sabe, um sistema assim, jurídico forte, um ministro da Justiça forte, um sistema de leis que realmente funcionem e ajudem o cidadão de bem, sabe? Que faça valer a vontade da tia do Zap de ver o netinho dela, o sobrinho dela brincar na rua. Eu acho que é isso que tudo que a tia do Zap queria. Dar R$5 na mão do menino, falar, vá lá na venda, compra um monte de doce, vá brincar com seus amigos e volte aqui para casa antes de escurecer. E bater a porta e assistir até, sei lá, alguma coisa na TV e esquecer do menino, porque sabe que o menino vai voltar são e salvo para casa.
Então eu vejo nesse pilar a figura do Moro como peça-chave. E o terceiro pilar, gente, é a filosofia, é a cultura. E quem é esse cara, se não nosso professor Olavo? Esses aqui eu tô mostrando pra vocês, até pra quem se interessar, só são alguns cursos avulsos que o professor Olavo tem. Tem esses cursos aqui todos, também tem esses aqui todos, que só são cursos avulsos. O professor Olavo ainda tem o COF, né, que é o curso dele, que já tem 10 anos, já tem mais de 490 aulas, 480 e poucas, 90 aulas, não lembro se ele bateu a 490 já. São aulas de mais de hora de duração, que ele fala sobre inúmeras coisas. Eu até cheguei aqui, ó, pra vocês terem ideia de quão grande é, ó. Tem aqui esse site aqui, que é até do Rafael Almeida, que ele fez só um índice do curso. Tem aqui, ó, a duração das aulas, pra você ver assim, ó, o tempo de duração, tem aula de 4 horas, por aí vai. E aqui, ó, tem as datas e os títulos, ó. Se vocês quiserem só conferir o título, sobre o por alto que o professor Olavo tá falando, ó, olhem pra isso aqui, ó. Olhem a quantidade de aula. Fora todos os livros que o professor escreveu, né? Olhem isso daqui. Fora todos os cursos avulsos. Vamos lá. Vamos lá. Ó, pronto. Eu acho que ainda tem mais. Acho que ele não tá tão atualizado. Aqui a última atualização é de setembro. Fora isso daí, tem os livros que o professor Olavo já mencionou. Olhem para isso aqui, ó. Só livros. E aqui também não é completo todos os livros. Olhem lá, ó. O livro, o autor, né, mais ou menos o que é que o livro fala de importante e quando foi que esse livro aqui foi recomendado. Olhem pra cá, olha os livros, olha aqui. Isso aqui foi tudo que o professor Olavo leu, citou pra você, pra já lhe dar mastigado. E o pessoal às vezes quer discutir com o professor Olavo. Olhem pra isso aqui, ó. Vamos lá, eu vou fazer questão de ir até o fim, só pra mostrar... Isso daqui não é nem todos os livros que o professor Olavo leu na vida. É os livros que o pessoal catalogou, que ele citou. E possivelmente nem são todos os livros que ele gastou na vida dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá até o fim. Até o fim. Vamos lá. Eita. Chegamos até o fim. Será que o professor Olavo é um cara capaz de falar sobre cultura? Será? Vou até voltar aqui pra tela aqui, ó, pra fazer o merchanzinho do COF. Vai lá, se inscreva. Qualquer coisa, junta aí com seu amigo e divida a mensalidade. O professor Olavo vai entender, sabe? Se o problema realmente for dinheiro. Acho que tá... eu sei quando tá R$59,90 ou é 60. Eu não pago em reais, aí não lembro nem dos valores mais. Mas enfim, gente. Aí o pessoal fala assim, pô, a filosofia, a cultura e por aí vai. O povo precisa de cultura até pra... Todo mundo acho que já entendeu, né? Inclusive, para entender a importância da cultura, vamos só olhar a oposição. Como é que a oposição chegou no poder? Através de uma revolução cultural. Eles destruíram a cultura. Quando a gente fala em filosofia, eu vou falar só para vocês umas coisas básicas. A gente fala em filosofia grega, né? Quando a gente vive em que tipo de regime? Um regime democrático, pelo menos é o que dizem, né? De onde é que vem a democracia? Não vem da Grécia? Já da ideia dos filósofos? A gente vive numa república, né? A República Federativa Brasileira. Vocês sabiam que existe um filósofo chamado Platão? Acho que não é nem muito assim conhecido, né? Quase ninguém nunca ouviu falar de Platão. Platão já tinha um livro falando da política. A política... não a política. A República de Platão. Inclusive, até no livro ele discute sobre temas extremamente interessantes, como, por exemplo, a questão da justiça. O que é justiça e por aí vai. Então, são discussões filosóficas que talvez nós, afegãos médios, não vamos participar, mas, querendo ou não, acaba influenciando a sociedade como um todo, gente. Olha essa questão assim, dos ideais marxistas. Surgiu basicamente através de um filósofo que chegou lá e criou assim, uma ideia que só fez criar problema para a nossa sociedade. Mas, enfim... E aqui eu chego no final, eu coloco de novo aqueles 3 pilares com as 3 pessoas. E porque eu vejo que, por mais que a gente tenha hoje em dia a mídia, a oposição, a New Left, sabe? Todo esse pessoal avacalhando, ainda assim, sem nada, a gente consegue ter uma voz. Porque a gente tem 3 figuras que são tão fortes e formam um tripé. E todo mundo já sentou na cadeira na vida. E todo mundo já deve ter sentado num banquinho de 3 pernas. Percebam, máquina fotográfica, aquele que chama assim de topografia, quem trabalha com obra, é um tripé, porque quando tem 3 pernas, não balança.
Quando você tem 3 pernas, todas as 3 pernas sempre estão tocando o chão. Às vezes quando tem uma cadeira de 4 pernas, ele fica dando aquela balançadinha, uma mesa e por aí vai. Mas um tripé, sabe, um tripé sólido, dá sustentação para segurar todos esses problemas que o nosso país vive. Então, eu acho que é por aqui. O que eu queria falar é isso, foi uma análise minha. Eu acho que é muito interessante que vocês vão lá, assistam aqueles 3 primeiros vídeos, porque vocês vão ter, óbvio, um conhecimento muito maior. É o professor Olavo, é Carlos Nogueira. Quem não sabe o que é Carlos Nogueira, é um dos maiores especialistas também em filosofia, um dos maiores especialistas em Platão. O professor Carlos Nogueira tem um trabalho fenomenal com a questão assim de artes liberais, do trivium, do quadrivium, que é a questão assim do método tradicional assim de ensino, sabe? Que formou os grandes gênios da história humana, de Santo Agostinho, Dante. O pessoal do Instituto do Borborema tenta recuperar isso daí, né? Que é a questão do trivium, que é a lógica, a gramática e a retórica. Depois o quadrivium, que são as artes, que eu nunca lembro quais são lá. Mas enfim, vejam lá, o canal do professor Carlos Nogueira também é fantástico, fantástico. É um canal, acho que eu nem lembro aqui, não lembro de já ter divulgado. Eu deixava antigamente na descrição dos vídeos, mas acho que nunca divulguei. Tem lá o livro do Terça Livre, que todo mundo conhece Terça Livre, pelo menos quem aqui do canal conhece. Quem não conhece, pelo amor de Deus, se inscreve, porque é o maior jornal que temos hoje no YouTube, é o Terça Livre. Então, chegamos ao fim do vídeo, como sempre as nossas pautas. Fim da influência do Foro de São Paulo, lembrar já das eleições de 2020, lembrar das eleições de 2022 e nosso presidente, quem é o mandante e o impeachment do Sapão. Então, ficamos por aqui hoje. Amanhã eu não sei se vai ter o vídeo no horário de costume, porque eu acho que amanhã pode vir uma surpresa boa, muito boa. E até uma coisa nova pro canal. Vamos ver. Se o vídeo sair no horário, é porque talvez não tenhamos a surpresa. Mas eu espero que tudo dê certo. Tô planejando uma coisinha para amanhã. E é isso aí, galera. Lembrem de curtir, né? Compartilhar. E se eu não ver vocês na hora de costume, até terça-feira aí vai sair alguma coisa boa que vai ter valido a pena. Então vou ficar por aqui. Tamo junto.